Moisés a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse coração sábio, diríamos, é uma experiência de maturidade, é ter uma visão equilibrada, correta e real da existência. O coração sábio, diríamos, é ter na vida valores que sejam valores dignos de serem acreditados e vividos. Ter um coração sábio, podemos dizer que é não apenas envelhecer, mas amadurecer. Quando eu era garoto, eu pensava que os de mais idade eram todos assim, seres maduros. E com o tempo eu fui descobrindo que não necessariamente idade está associada à maturidade. É verdade que as pessoas de mais idade, adultas, idosas, elas têm muito mais experiências. Mas alguns não conseguem, mesmo com a diversidade de experiências, extraírem lições positivas que contribuam para o amadurecimento. Então, alguns que envelhecem, mas não amadurecem. Já existem outros que não têm tanta idade e mesmo com poucas experiências, eles conseguem, das experiências positivas e negativas suas e de outros, extraírem lições para si mesmos que contribuem para que se tornem pessoas maduras, amadurecidas, às vezes mesmo não tendo tanta idade. Então lembre-se disso, não basta envelhecer, e envelhecer todos envelhecemos, é preciso amadurecer. Só amadurecem aqueles que conseguem das experiências da vida, acertos e erros seus e de outros, tirarem lições para si próprios que contribuam para o seu crescimento. Então, quando Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, esse coração sábio, repito, é uma visão equilibrada, madura e correta da existência. E existem vários sinais de maturidade. Eu penso que um dos sinais de maturidade é a disposição de servir o semelhante. Outro sinal de maturidade é ser uma pessoa simples, humilde, descomplicada. As pessoas muito sofisticadas, muito complicadas, arrogantes, elas se revelam imaturas. Quando você se acha melhor do que os outros, isso é sinal de que os seus pés não estão no chão. Porque, como diziam os antigos simples, nós somos todos farinha do mesmo saco. Não existem melhores e nem piores. Na verdade, somos todos derrotados pelo pecado, mas todos quantos queiram, pessoas reerguidas pela graça do Senhor. E ainda assim, reerguidos pela graça do Senhor, nós continuamos irmãos daqueles que estão derrotados pelo pecado. E devemos amá-los e pedir a Deus que nos use e nos ajude para que nós sejamos luz e bênção, para que eles também sejam alcançados pela graça do Senhor. Mas existem outras evidências de maturidade. Eu penso que a maior evidência de maturidade de um ser humano nessa existência é quando ele admite e pratica o fato de colocar Deus em primeiro lugar na sua existência. Vocês conhecem a história do rei Ezequias? Nós conhecemos. Ezequias foi um bom rei e viveu um bom tempo. Mas um dia diz a Bíblia que ele adoeceu e foi visitado pelo profeta Isaías. É bom quando a gente está doente assim, recebe visitas, não é, de amigos. Isaías foi visitar o rei Ezequias. Isaías disse assim para o rei: olha, rei, eu vim aqui mandado pelo Senhor, e o Senhor mandou lhe dar um recado. E o recado é o seguinte: rei, coloque em ordem a sua casa, porque o Senhor morrerá e não viverá. Já pensou, você está doente e recebe uma visita dessa? Muito obrigado, não precisa nem me visitar, né? Isaías foi lá e o rei ficou feliz. Isaías disse: olha, rei, é o seguinte, reizinho, o senhor está com o pé na cova. O senhor arruma a sua vida, coloca em ordem suas contas, acerta com todos, inclusive lá, porque dessa o senhor não passa. E sabe qual foi a reação de Ezequias? A reação normal, qualquer um de nós talvez teria. A Bíblia diz que Ezequias se pôs a chorar e chorou muitíssimo. Chorou como uma criança, derramou muitas lágrimas. E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu tenho procurado
sido um servo fiel. Senhor, essa notícia aí foi muito ruim. Vou morrer, Senhor. Senhor, misericórdia. A Bíblia diz que Isaías ainda não havia saído da cidade quando Deus disse para Isaías voltar à casa de Ezequias. E eu vejo aqui na Bíblia uma frase tão linda. Isso está em 2 Reis, capítulo 20. Se você quiser observar aí na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 20. Isaías volta à casa do rei Ezequias. E no verso 5 está escrito, volta, Deus dizendo para Isaías, volta e dize a Ezequias. 2 Reis 25. Dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Oh, bênção, né? Agora sim uma visita boa. Isaías voltou e disse, o Senhor mandou-lhe dizer, rei, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu gosto dessa frase. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Meus queridos irmãos, nenhuma lágrima chorada na presença do Senhor cai em vão. Nenhuma lágrima chorada na presença do Senhor é desperdiçada. Porque o Senhor, Ele tem a habilidade, quando nós choramos na presença dEle, de nos consolar como ninguém. Uma vez eu estava lendo um livro e o autor disse assim, deixe suas lágrimas regarem a sua sabedoria. Deixe suas lágrimas regarem a sua sabedoria. Especialmente quando essas lágrimas são choradas na presença do Senhor, o Senhor nos conforta e faz com que a gente saia das lágrimas mais amadurecido, mais preparado para a vida, mais sensível aos nossos semelhantes, mais relacionado com Ele, mais amadurecido em nossa experiência com Ele. O Senhor viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. Guarde essa frase com você e lembre-se que isso é real. Não só as lágrimas e a oração de Ezequias que Deus viu e ouviu. Deus vê e ouve a oração, as lágrimas e a oração de cada um dos seus filhos. No livro Caminho para Cristo, no capítulo Privilégio de Falar com Deus, a irmã White diz assim, as relações entre Deus e cada alma são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra por quem Ele houvesse dado o seu bem-amado Filho. Amém? Olha, as relações entre Deus e cada alma, cada pessoa, ainda que existam bilhões pelo mundo, ainda que bilhões orem na mesma hora, a relação entre Deus e cada pessoa é tão particular e íntima, como se não existisse nenhuma outra por quem o Senhor houvesse dado o seu bem-amado Filho. O Senhor ouve nossas orações e vê as nossas lágrimas. O Senhor permite esses momentos de lágrimas na experiência dos seus filhos, quando Ele percebe, antes que aconteçam, de que essas lágrimas, se forem choradas na sua presença, se na crise nós tivermos uma atitude correta de nos colocarmos nas mãos do Senhor, o Senhor então, antes das lágrimas, o Senhor percebe que isso vai corroborar, contribuir para o nosso bem. Porque todas as coisas, diz a Bíblia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja bendito o nome do Senhor. Amém. E aí você imagine qual foi a reação de Ezequias, né?